Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte: no céu há abundância, beleza e felicidade. Vem comigo até o final, sabe não? Mas antes de se inscrever no canal, é bem rápido e fácil. Você vai clicar no botão aí e pronto, já vai estar inscrito. Não vai atrapalhar o seu tempo, nem ocupar aí os seus momentos, de atrapalhar o seu vídeo, ou cortar, ou impedir você de assistir o vídeo. Eu recomendo que você clique no sininho. Clicando no sininho, querido, isso te dá esse alerta para você lembrar que precisa estudar a palavra, né? Mesmo que não seja o vídeo exato do meu canal, mas te dá aquele alerta que é o momento de estudar a palavra. Se você não se disciplinar e não separar esses momentos, vai ficar cada vez mais difícil estudar a palavra. E o sininho dá esse ajuda, dá esse alerta que você precisa fazer uma gestão melhor do seu tempo. Eu conto contigo, querido, para curtir, comentar e compartilhar. Esse canal é completamente independente. Já temos aí quase 1000 vídeos comentando a Bíblia versículo a versículo. Já estamos terminando aí o 10º livro da Bíblia. O próximo livro é o livro de Hebreus. Tudo de uma forma independente, feito com muito carinho, muita dedicação, muito trabalho, querido. Não é fácil. Se já não é fácil separar tempo para estudar a palavra, imagina você estudar, separar um local para você gravar, fazer a gravação, edição, postagem. Então, querido, o tempo exigido aí é muito maior. E a gente faz isso por amor e carinho, para levar a palavra, que o nosso objetivo é fazer com que mais e mais pessoas alcancem a palavra de Deus e assim entendam as Escrituras. Posso contar contigo para ampliar esse alcance? Então vamos junto, querido. O texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 22, e o versículo é o de número 2. Apocalipse 22, versículo 2 diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Uma revelação tremenda e um ensino muito grande para nós. É óbvio, querido, aqui a gente vai fazendo uma tentativa de chegar à ideia que Deus quis passar ali para João e trazer para nós, para que alimentasse as nossas expectativas. Lembrando sempre que o livro de Apocalipse não é um livro para você ter medo, não é um livro para assustar, não é um livro para apavorar, muito pelo contrário, é um livro para trazer alegria, gozo e saber que a sua vida não termina aqui e que você vai viver a eternidade. Que o livro de Apocalipse ensina dar para nós os alertas e a direção de como proceder, do que fazer, e que a gente não perca, que a nossa vida não acaba aqui, que existe uma eternidade que está nos esperando. Então o Apocalipse nos prepara para viver essa eternidade. De que maneira você quer viver essa eternidade? Ao lado de quem você quer viver a eternidade? E em que lugar você quer viver essa eternidade? Então já vimos aqui o livro do Apocalipse. Se você não estudou, se não assistiu, eu recomendo, assista pelo menos os vídeos correspondentes às 7 cartas, capítulo 6 e 7, e a partir do 19. Se você não assistiu nenhum vídeo do Apocalipse, então eu recomendo pelo menos esse. Assista os vídeos correspondentes às 7 cartas do Apocalipse, os capítulos 6 e 7, o capítulo 13, rapaz, é complicado. Enfim, pelo menos esses daí, e do 19 ali em diante, para você saber a escolha, saber para onde vai, saber o local que você quer escolher e aquilo que você quer decidir. A Bíblia alerta, o que a gente vem falando desde o primeiro vídeo do livro de Apocalipse. Aqui a gente não está falando de probabilidade nem de possibilidade, a gente está falando de uma realidade que é futura, mas é realidade. Então, a respeito desse texto, a gente vai destacar 3 pontos importantes aí, cruciais para esse entendimento dessas Escrituras. O primeiro ponto que chama a atenção é que diz que no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida. Então, onde está essa árvore da vida? A gente vai falar a respeito da árvore da vida também no próximo ponto, mas o que a gente vai falar aqui é que é o seguinte: o texto está dizendo que esse livro essa árvore da vida está no meio da praça. Em algumas versões falam até no meio da rua. Só que tem uma expressão um pouco mais interessante aí, porque vai falar que está também de uma e de outra margem. É tremendo isso, observarmos que essas árvores, e aí por que eu estou falando no plural? Porque baseado nesse entendimento, nessas questões,
a gente consegue desprender e entender que não se está falando apenas de uma única árvore. Existe uma árvore no meio da praça, existe uma árvore no meio da rua e existe árvores em cada lado, em cada margem do rio. Aqui não está falando de uma árvore que é onipresente, mas está falando de várias árvores. E é impossível a gente deixar de lembrar de Gênesis 2:9. Por quê? Vamos dar uma lida lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Diz assim: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a diferença entre Gênesis 2:9 e Apocalipse 22:2? Em Gênesis 2:9 vai se falar a respeito de 3 árvores, né? Tem 3 tipos de árvore. Primeiro, está falando de todo tipo de árvore que dá alimento, que é agradável aos olhos. Então são todas as árvores que a gente conhece hoje, árvores frutíferas, frondosas, enfim, toda espécie de árvores. Então, além dessas espécies de árvores naturais, e aí aqui nesse versículo 2 de Gênesis, Deus está falando do aspecto natural, além de tudo isso, há 2 outros tipos de árvores que já fazem parte do jardim do Éden. Após o pecado, somente as árvores, por isso que eu fiz a questão de expressar que são árvores naturais, árvores dentro do nosso contexto natural, porque as outras 2 árvores elas já não estão mais presentes depois do pecado. Quando o homem peca, lá no capítulo 3, Deus expulsa o homem do jardim do Éden, coloca anjos ali para proteger, e o homem já não tem mais acesso à árvore da vida, nem à árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a diferença agora aqui com Apocalipse 22:2? Se a gente voltar lá para Apocalipse 22:2, a gente vai ver que já não está mais presente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o conhecimento do bem e do mal nós já adquirimos nessa vida. É por isso que a gente apanha aqui, é por isso que a gente sofre injustiça, é por isso que a gente passa dificuldades aqui, é por isso que a gente enfrenta lutas aqui, que a gente está passando pelo conhecimento do bem e do mal. A gente está discernindo. Por isso eu falei e comecei esse vídeo falando do objetivo do livro do Apocalipse. É apontar para você que existe o céu e existe o inferno. Você escolhe ao lado de quem e em que lugar você vai passar a eternidade. Ou seja, não só na leitura do Apocalipse, mas também durante todo o seu percurso de vida você vai discernindo entre o bem e o mal. Aquelas pessoas que morrem ainda no tempo da inocência, as crianças que morrem, ou as pessoas que têm certo tipo de deficiência mental, problema que não conseguem encarar muito bem a realidade, existem pessoas assim. Para esse tipo de pessoas é óbvio que o grau de exigência de Deus é completamente diferente. Deus não vai exigir daquilo que a pessoa não usufruiu, não teve a experiência e a vivência para discernir. Então, em todo tempo, dia após dia, e a gente vai aprender isso, por exemplo, com Daniel. Daniel é um cara que ensina muito isso, e com José. São 2 exemplos gritantes na Bíblia que vão mostrar para nós que a gente precisa decidir firmemente. Capítulo 1 de Daniel vai falar a respeito disso. Chegou uma hora que ele teve tantas oportunidades, e tinha um leque de oportunidades diante dele. Mas o que ele fez? Ele decidiu firmemente não se contaminar. Essa tem que ser a nossa decisão diária. Firmemente a gente tem que se decidir para onde a gente quer ir. Então lá no céu já não vai haver mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque já vai ser um conhecimento adquirido ao longo aqui da vida. Vai ter apenas a árvore da vida. Diferentemente de Gênesis capítulo 2, versículo 9, não vai ser apenas uma árvore, mas ter essa árvore no meio para simbolizar, para que fique essa lembrança ali do poder de Deus e de que um dia o homem desprezou. Repare lá em Gênesis, se você ainda não se atentou para isso, que o homem tinha a opção de escolher usufruir da árvore da vida, mas ele preferiu optar por usufruir da árvore do conhecimento do bem e do mal. Repare que tinha a opção de escolha e o homem acabou fazendo a escolha errada. Lá no céu, querido, por não haver mais a possibilidade do erro, por não haver mais a menor intenção do erro, tem apenas a árvore da vida. Então agora é só um tipo de árvores, porém inúmeras árvores da vida. Está falando aqui de abundância e não de variedade. A gente vai falar um pouco a respeito disso quando fala aí também a respeito dos 12 frutos. Repare que essa árvore, ela produz 12 frutos.
Quando está falando de 12 frutos, a ideia aqui, como a gente terminou falando no primeiro ponto, é de abundância e não de variedade. Não são tipos diferentes, mas são frutos que são constantes. Então, o que Deus está dizendo para nós aqui é que no céu vai ter abundância, no céu vai ter fartura e que no céu a gente vai estar sempre ligado, vai ser algo que vai ser constante. O que a gente vai ver, e aí o terceiro ponto mostra um pouco, caminha na direção do que a gente vai pensar, é que dentro dessa abundância há a satisfação. Então aquela preocupação, será que eu vou enjoar? Será que ter sempre ali a mesma coisa não vai ser algo ruim? Não, não vai ser, porque o que a gente vai ver exatamente no terceiro ponto é que vai ter essa abundância. Toda insatisfação, todo desejo carnal, toda insegurança, toda desesperança, toda incerteza de futuro não vai estar presente no céu, porque a gente vai estar diante do próprio Deus. Então, essa desmotivação por um alimento ou enjoar de um alimento é algo que a gente também não pode presumir que isso vá existir. Capítulo 21 de Apocalipse, se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes para você começar a entender também um pouco da postura e daquilo que Deus quer mostrar no céu. E o terceiro ponto que a gente vai destacar aqui, só lembrando ainda dentro do segundo ponto, dá 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, ou seja, é algo que é constante e que é abundante. Por que eu falei no início do vídeo a diferença entre árvores naturais, as árvores que são da natureza, e as árvores aqui do contexto espiritual, as árvores de Apocalipse? Porque no caso da árvore natural, ela é sazonal. Você tem árvores que dão frutos no verão, você tem árvores que dão frutos no outono, que não são as mesmas do verão. Você tem árvores e plantas, né, que dão frutos no inverno, que não são as mesmas da primavera e não são as mesmas do verão. Você tem árvores que dão frutos na primavera, que não são as mesmas do outono, nem do inverno, nem do verão. Então você tem frutos específicos para estações específicas. No céu, a árvore da vida vai ter abundância, vai ter fartura. Todos os meses a árvore vai dar fruto. E aí são 12 frutos. Tem a possibilidade que esses 12 frutos sejam diferentes? Pode até ser que sim. Eu não entendo dessa maneira, porque é a mesma árvore, então é a mesma essência, é a mesma raiz, é a mesma substância. Mas a gente está falando aqui do céu, né, querido? Então no céu não é o parâmetro natural que vai nos guiar, né? No céu, essa própria árvore é uma árvore completamente diferente de tudo que a gente já viu. Então tem a possibilidade que sejam 12 frutos diferentes, mas é muito mais provável que sejam os mesmos frutos, dando em épocas diferentes, sem a sazonalidade, sem essa questão dessa interrupção e com abundância, com fartura. Aí o texto do versículo 2 de Apocalipse vai dizer que vai dar fruto de mês em mês e que não apenas os frutos, mas as folhas da árvore são para a cura de todos os povos. E então aqui a gente, nesse terceiro ponto, tem duas coisas que chamam a atenção, né? Primeiro, que não é só o fruto, mas as folhas. Fruto vai ter uma vez por mês. Uma vez por mês, 12 frutos, um fruto a cada mês. Constância, sem limite de tempo, abundância. Agora, outra coisa é a folha. A folha está à disposição, está disponível em todo o tempo. Então, é uma árvore que ela é riquíssima para o homem. Ou seja, se você está falando de uma árvore que ela tem um poder benéfico no fruto e na folha, você está falando aqui de uma felicidade plena, você está falando aqui de uma riqueza natural incomparável, você está falando aqui de algo que é sensacional. Que a gente tem umas provas aqui nas árvores naturais, tem muitos tipos de plantas aqui naturais, que não apenas o fruto, mas também as folhas, e às vezes até a casca, em alguns casos, são muito benéficos. Tem árvores, inclusive, que o próprio caule ele é útil, né? Ele traz benefícios para a saúde. A natureza ela é riquíssima e muito inteligente, muito harmônica entre si. E essa harmonia, essa inteligência e a beleza da natureza precisa apontar para o Criador disso tudo. Se a criatura é algo tão perfeito, sublime, imagina o Criador disso tudo. E se aqui na Terra a gente tem
tanta riqueza, tanta perfeição, tanta variedade, tanta sublimidade, imagina no céu. É muito superior. Então a nossa comparação e o nosso parâmetro tem que ser, Paulo ele vai falar, aquilo que nós temos vistos não passam de gotas diante daquilo que Deus pode e vai fazer. Então no céu é muito maior a ampliação, o alcance, o poder, a beleza, a riqueza, a abundância, a prosperidade, é muito maior do que a gente pode imaginar aqui na terra. Mas um outro ponto, além do fato de ter frutos e folhas que servem para alimento, que servem para nutrição, essas folhas servem para cura. E aí aqui fica aquela grande questão, será que vai haver doença no céu? A gente já pode descartar essa possibilidade de haver doenças no céu, porque lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, já vai estar dando a dica e está dando para nós o spoiler a respeito daquilo que a gente vai encontrar lá no céu. Então Apocalipse 21, 4, se você não assistiu, assista o vídeo aí, está falando a respeito disso. Então não está falando que lá no céu vai haver doença. Ezequiel 47, 12, que é uma palavra que, se você não assistiu, assista o vídeo aí que a gente fala, só você pesquisar Ezequiel aí no nosso canal, você vai ver. Foi exatamente no vídeo anterior, né? Mas assiste os 2, 3 últimos vídeos que a gente fala a respeito de Ezequiel 47, 12. Então o que está falando ali Ezequiel 47, 12 é a provisão divina. Então os frutos, queridos, são para o gozo, são para a alegria. Quem entrar no céu carregando algum tipo de mazela, doença ou sequela daqui da terra, através daquelas folhas vão ser plenamente curados. Se hoje a gente tem alguma dúvida da restauração ou da cura, no céu essa dúvida se acaba. Então o que está dizendo aqui, que não é que vai entrar doença no céu, é muito pelo contrário. O que está dizendo aqui é que se a árvore da vida que dá fruto todo mês, que a folha tem lá à disposição todo dia, traz cura, então não tem como ter doença mais no céu. A gente não vai precisar mais de farmácias, de doença. Você, meu amigo, que é dono de farmácia, que trabalha numa farmácia, pode ficar tranquilo que lá no céu você vai ter o teu emprego, você vai ter a tua remuneração, mas você já não vai mais precisar trabalhar com isso, com medicamentos, nem com remédio, nem farmácia. A gente não vai precisar mais disso, que vai estar à nossa disposição essa árvore da vida, uma árvore desprezada pelos primeiros pais, por Adão e Eva, mas que a gente vai ter à nossa disposição ali. Tá bom, gente boa? Essa é a nossa contribuição para Apocalipse 22, versículo 2, e que Deus continue a te abençoar, rica e abundantemente.